Vamos falar a seguir sobre as proposições que tramitam separadamente no Senado e na Câmara. O regimento interno do Senado prevê 6 tipos diferentes de proposição. São elas as propostas de emenda à Constituição, os projetos, as medidas provisórias, os requerimentos, as indicações, os pareceres e, finalmente, as emendas a essas proposições. Declaro aberta a ordem do dia e, se houver consciência para votação de alguma matéria. O processo legislativo é dinâmico e criativo. Cada proposição tem várias possibilidades de tramitação. Vamos começar falando sobre os projetos. Eles podem ser projetos de lei, de decreto legislativo, de resolução e de conversão. Os projetos de lei são projetos de lei ordinária ou projetos de lei complementar. Os projetos podem começar sua tramitação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Quando têm origem na Câmara e chegam ao Senado, são chamados de Projeto de Lei da Câmara, PLC. Quando o projeto começa no Senado, é chamado de PLS, Projeto de Lei do Senado. Os projetos que começam a tramitar na Câmara podem ser apresentados por um deputado, por uma comissão da Câmara, pelo Poder Executivo, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República, pelo Ministério Público ou pelos cidadãos. Projeto de lei da Câmara, sejam de lei complementar ou de lei ordinária, normalmente não são terminativos nas comissões do Senado, ou seja, precisam ser votados em plenário pelos senadores. Assim que chega ao Senado, o PLC é lido na hora do expediente de uma sessão e despachado pelo presidente da Casa para uma ou mais comissões, dependendo do assunto. Na comissão, seu presidente designa um relator que vai apresentar um relatório a respeito do projeto. Os membros dessa comissão podem apresentar emendas. O relatório é votado na comissão. Se aprovado, transforma-se no parecer daquela comissão. Esse parecer é enviado à mesa para leitura também na hora do expediente e é aberto o prazo de 5 dias úteis para que os senadores apresentem emendas. Caso não sejam apresentadas emendas, o projeto fica pronto para entrar na ordem do dia, para discussão e votação pelo plenário. Se houver emendas em plenário, o projeto volta às comissões para que seja emitido parecer sobre elas. O relator das emendas é o mesmo relator do projeto. Concluída essa fase, o projeto volta novamente para a mesa e é feita a leitura do parecer da comissão sobre as emendas. Aí sim, nesse caso, o projeto fica pronto para agendamento na ordem do dia. Se o Senado aprovar o projeto como ele veio da Câmara ou apenas com emendas de redação, o texto segue direto para a sanção do presidente da República. Se os senadores emendarem o projeto que veio da Câmara, essas alterações voltam para exame dos deputados. São preparados autógrafos dessas emendas e enviados à Câmara. O autógrafo é a reprodução oficial do texto aprovado em plenário. Quando é de iniciativa do Executivo, com urgência solicitada por aquele poder, o projeto tramita na Câmara, que deve apreciá-lo em 45 dias, e no Senado também em 45 dias. Lembrando que este projeto, quando chega no Senado, recebe o nome de Projeto de Lei da Câmara. Neste caso, a tramitação é um pouco diferente. As comissões têm 25 dias para emitir o parecer e esse prazo corre simultâneo se o projeto tiver sido distribuído a mais de uma comissão. As matérias que têm urgência requerida pelo Executivo, se não apreciadas nos 45 dias, entram na pauta em primeiro lugar e paralisam os demais itens da pauta. Se isso acontecer, só se passa para o item seguinte se houver deliberação sobre elas. É o chamado sobrestamento.